Olá, Diego Balheiro falando. Bem-vindos e bem-vindas ao curso de Pedagogia Sistêmica. Tá? O que eu preciso entender para aprender Pedagogia Sistêmica? Basicamente, a história de Bert Hellinger. Tá? Então, quem foi Bert Hellinger? O nome dele é Anton Swibert Hellinger, mas chamam ele de Bert Hellinger, a título de curiosidade. Bert Hellinger foi um padre, teólogo e filósofo alemão. Ele dedicou boa parte da vida dele, à Igreja Católica. Afinal de contas, ele era um padre. Inclusive, nesse período, ele trabalhou como missionário entre os Zulus na África. Ele também foi pedagogo, trabalhou em escola. E aí, chegou um momento que ele disse, olha, chega, não vou trabalhar mais aqui na igreja como padre. E aí ele foi fazer outra coisa. Esse outra coisa foi terapia. Ele se tornou terapeuta e especialista em terapia de grupo. E ele ficou famoso na Europa por causa disso. Até que um dia alguém viu o trabalho dele e falou, Bert Hellinger, muito bom o seu trabalho. Você já ouviu falar em constelação familiar? Ele falou, não conheço, eu vou te mostrar. E quando ele viu aquele trabalho, ele falou, nossa, eu não conhecia, eu vou olhar para isso. E aí ele passou a estudar constelação familiar, programação neurolinguística, a psicanálise de Freud, enfim. E aí ele foi aperfeiçoando e uniu a constelação, que já era praticada por Virginia Satir. Tá? Ela começa basicamente com Virginia Satir, que é uma terapeuta americana sensacional. Tá? E aí ele uniu com a espiritualidade dele. Tá? E ele também trouxe aspectos da vivência que ele teve com os Zulus. Porque o Hellinger ele traz uma contribuição que ele experimentou na África. Na África, nos Zulus, quando uma pessoa comete algum delito ou algum erro, ela não é expulsa do grupo. Eles chamam a pessoa, tá? E eles fazem um ritual de inclusão, para que o grupo não seja enfraquecido por causa de algum comportamento. Então ele percebeu que eles lidam muito bem com o julgamento e que quando eles se encontram, eles não dizem assim, bom dia, tudo bem? Não, eles olham um no outro e dizem, sim, eu vejo você. Então o Hellinger ele percebeu o valor que tinha aquilo e o potencial de cura que tinha aquilo. Quando eu olho para a pessoa e digo, eu vejo você. Ou seja, eu não só falo bom dia, eu olho na sua alma e digo, eu vejo você, como você está, o que você faz. E sim, eu vejo você. Eu não julgo você, eu vejo você. Então, Hellinger traz essa experiência. Tá? E uma das principais contribuições de Bert Hellinger é a seguinte. O Hellinger, no tempo de igreja, ele escutou milhares de confissões. E ele percebia o quê? Que as pessoas vinham se confessar. Ai, padre, eu fiz isso, eu traí, minha família não me deu a herança, ai, o meu filho não me obedece e tal. E ele percebeu, mesmo não sendo um terapeuta, que as pessoas costumavam a praticar o que a gente chama de expiação. O que é? Olhar para o sofrimento da família e carregar culpa por causa disso. E ele percebeu que não adianta você se confessar, eu fiz isso. Então reza tantas Ave Marias e tanto Pai Nosso. Quando você chega em casa, você está lá sofrendo e fazendo tudo de novo. Ele falou, você precisa crescer, você precisa ser adulto. Chega de reclamar. Então o Hellinger, tanto que nas constelações dele, a pessoa não fica lá, eu tenho problema com meu pai, com a minha mãe, eu tenho problema... A pessoa começa a falar, ele, para. Você vai aprender com isso. O Hellinger, na Alemanha, assim, você não fica tagarelando. Como um psicólogo, sabe? Um psicólogo, por exemplo, eu fiz isso, não. Em menos de um minuto, ele pedia para a pessoa parar e falava, vem cá, fulano, ciclano, mostra o que está acontecendo na vida dele. E ele já falava, olha, você passa por isso, por aquilo, aprenda isso e vai para a vida. Por isso que constelação é uma terapia breve. No Brasil, a gente pratica ela de forma mais amorosa, Eu, por exemplo, me permito escutar a queixa do cliente, porque às vezes ele necessita daquilo. Mas percebe? Então, constelação é terapia de alto nível. Tá? Então,
essa é a contribuição básica do Bert Hellinger. Claro que é um trabalho profundo. Ele deixou aí, ele tem mais de 20 mil horas de seminário, e quando ele faleceu com 93 anos, 92, 93 anos, não me recordo, ele deixou um legado de 108 livros, né, traduzido para 72 idiomas. Então ele concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Então eu considero ele um avatar, ou seja, muito acima da média, uma pessoa de uma compreensão fantástica. Eu chego a me arrepiar quando falo, né? Eu não estudei com ele, não frequentei os seminários dele, né? Mas estudei com quem estudou com ele e li muitos livros dele, tá? E pratiquei muito a constelação. Eu já atendi mais de 1000 pessoas com essa técnica, tá? Então a contribuição do Hellinger. Em um dos seminários do Hellinger, tinha uma aluna que ficou encantada com o trabalho dele, tá? Porque o Hellinger dizia sempre assim, olha, as coisas para funcionar na nossa vida precisam de uma ordem, que ele chama de ordem do amor. Ai, minha vida não tá boa, tá fora de ordem. E ele identificava onde que essa ordem foi quebrada, tá? E reconfigurava a família da pessoa. Fantástico. Por isso que esse é um dos primeiros livros dele, Ordem do Amor, tá? E aí a Marianne Frank viu aquilo, que era aluna dele, e falou, nossa, eu sou professora, eu quero aplicar na escola. E o Hellinger falou, primeira coisa, volta para a sala de aula e vai servir. Depois a gente conversa. E ela foi estudando. Quando ela se aposentou, ela decidiu pegar os princípios sistêmicos que o Hellinger trouxe para a humanidade, né? E aplicar na escola. E ela escreveu esse livro aqui, ó. Você é um de nós, da Marianne Frank Gricht, tá? Que também é da Alemanha. Ela é autoridade mundial em pedagogia sistêmica. Pode ver aqui, ó. O método que eu vou mostrar para vocês é baseado em Marianne Frank Gricht. Claro que tem ali algumas ideias minhas, mas olha, ela trabalha a inclusão aqui, ó, os princípios sistêmicos da ordem aqui, ó, entre os alunos, tá? Então, eu tive a felicidade de fazer um seminário com a Marianne Frank Gricht, tá? E sensacional, é alto nível, é outra realidade, tá? Então, Hellinger, constelação familiar, autoridade mundial. A Marianne Frank Gricht é autoridade mundial em pedagogia sistêmica. Ela pegou os princípios sistêmicos e deve ter pensado assim, nossa, isso aqui seria bom aplicar na escola, porque ela é uma professora, né? E hoje ela dá seminários, né? Ministra seminários no mundo todo, tá? E teve alguém que acompanhou o trabalho do Hellinger, uma psicóloga, se encantou com o Hellinger e com a Marianne Frank Gricht, e ela diz, poxa, eu vou fazer isso aqui no Brasil. E o nome dessa psicóloga, escritora e professora é a Olinda Guedes, da cidade de Curitiba, tá? Ela é a autoridade brasileira em pedagogia sistêmica. Esse aqui é o livro dela, publicado em 2012, tá? E eu trabalhei 5 anos com a Olinda, então eu tive essa experiência com ela e ela compartilhou muito do que ela sabia comigo, tá? É muito lindo o trabalho da Olinda, tá? E a Olinda percebeu que poderia aplicar os princípios da constelação e da pedagogia, né, para empresários, para alunos e para professores e profissionais de diferentes áreas, tá? Porém a Olinda, ela faz isso de um jeito mais amoroso, de uma forma mais amorosa, né? Porque eu e a Olinda temos uma história muito parecida, e eu penso que a minha também é parecida com vocês, né? Sabe aquela história que o pai, a mãe, no meu caso a minha mãe, né? E os avós vieram da roça, então o estudo era muito difícil. Lembra da minissérie? Pois é. Então ela tem uma forma mais amorosa de trabalhar. Os alemães têm uma forma mais, como diz um colega meu, faca na caveira. É assim, não é assim. Você não... E ela já é mais suave, aliás, bem suave, tá? Então, quando eu estudei com a Marianne Frank Gricht, eu percebi essa energia da potência, né? E da Olinda mais a energia da proteção, da amorosidade, tá? Os dois jeitos estão certos, tá? Então, porque aqui no Brasil nós temos uma outra cultura, devemos reconhecer isso, tá? Então, depois da Olinda, né? Eu estudei com a Marianne Frank Gricht e com a Olinda. E aí, né? Aqui Diego Balieiro, tá? Que vou
transmitir esse conhecimento para vocês, tá bom? E aí, gente, o que eu coloquei, tá? Basicamente, no método. Existe um princípio na terapia, e esse é um dos pilares da constelação, que é importante que vocês conheçam, tá? A constelação familiar, ela foi também inspirada em um psicólogo americano chamado Eric Berne, tá? O que essas pessoas elas tinham de tão especial? Elas perceberam o seguinte: quando uma pessoa não vai para frente, ela vai lá no padre se confessar. Ela vai na escola e não presta atenção. O que existe de errado? Ela tem um trauma. Basicamente assim. E quando você entende esse trauma, resolve esse trauma, a pessoa vai para frente. Por isso que eu cito muito, né, os terapeutas, os psicólogos, os sociólogos, porque eles entenderam isso. Um comportamento, ele não é só um comportamento, ele tem um porquê. E quando você descobre o porquê, é como se você dissesse assim: você não precisa mais se comportar assim, você pode se comportar de forma diferente. Por quê? Porque não passa de um trauma ou um bloqueio que você adquiriu provavelmente lá na infância, tá? Você não precisa ser terapeuta para você fazer isso, você apenas precisa entender. Primeiro eu me curo e aí depois eu vou para a vida. Mas a gente, até culturalmente, tem o costume de primeiro ir para a vida, de depois sofrer de enxaqueca, depressão, dor de cabeça, procurar um médico, procurar medicação, para depois querer entender, quando você percebe muitas vezes que aquele tratamento não está dando efeito. E o problema não é o médico, o diagnóstico, é justamente as questões que você traz da sua infância. Quando você dá esse clique, é como se você... você muda de nível. Então, eu vou citar aqui para depois vocês entenderem como que nós vamos aplicar o método lá na frente, lá nas últimas aulas, tá? Eu vou falar dos princípios sistêmicos também, mas é importante que você entenda isso aqui, ó. Muito do que eu falo se baseia em Eric Berne. O que você diz depois de dizer olá? O que Eric Berne quer dizer com isso? O que você diz depois de dizer olá? O que é olá? Olá é quando você nasce. Quando você nasce. É como se você dissesse: olá, cheguei aqui, né? É a sua infância, tá? E o que você diz depois que você nasce, tá? Porque para Eric Berne, nós vivemos entre o olá, oi, cheguei, nasci, e o boa noite, que é o dia que você é enterrado. O que eu faço entre o olá e o boa noite? Nesse espaço de tempo aqui, ó, o que eu faço? Como assim, Diego? O que eu digo? O que você diz? O que você comunica entre o teu nascimento e morte? Você comunica que você sofreu, que você não tem jeito, ou que você pode evoluir, que você pode aprender? Você passa o tempo inteiro reclamando, ou você agradece? O que você faz depois de você dizer olá, até você dizer boa noite, tá? E nós temos um tempo aqui, tá? E é nessa vida, é agora, o que você diz depois de você dizer olá. E um pouquinho mais profundamente, Eric Berne quer dizer assim: qual é o papel que você está fazendo aqui? O que significa papel? Basicamente, se você é o protagonista da sua vida, ou você é apenas a plateia, você só fica dando opinião, ou você é a experiência aqui na Terra. Percebe? Quando eu recuso a experiência, eu vou sofrer. Qual é o papel que você faz na vida? Ai, Diego, eu não entendo qual que é o papel. Percebe? Eu trabalhei lá e o fulano lá me deu a conta e eu não sei o que aconteceu. Você está sendo antagonista, você não está sendo protagonista, né? Qual é o papel? Esposa é um papel, mulher é um papel, marido é um papel, profissional é um papel, a tua vida financeira é um papel. Qual é o papel que você desempenha na vida? O que você veio fazer aqui? Por isso que tem pessoas que elas vivem a vida inteira sendo traídas, porque eu nasci para ser assim. Eric Berne vai falar: você escolheu isso lá na sua infância, mas você não quer mudar? Você pode sair do antagonismo e vir para o seu protagonismo. Por isso que pessoas enfrentam depressão, transtornos, sofrimento, né? Qual é o papel que você está desempenhando aí, tá? Né? Você é aquela pessoa turrona, aquele que parece um imperador, aquele autoritário,
É esse o seu papel? Qual é o seu papel? Tá? Você é aquela pessoa que não sabe lidar com a morte e por isso sofre? É esse o teu papel que você veio fazer aqui? Eric Berne pergunta: quem é você? Você é aquele que não está nem aí para as regras? Que não obedece? Não está nem aí, olha lá, você é o louco? Quem que você é? Tá? Qual que é o seu papel? Você é aquela pessoa que gosta de olhar para o passado, encontrar sua própria luz, fazer terapia? É esse o teu papel? Qual é o teu papel na vida? Você é aquele que busca justiça? Que fica ponderando as coisas? Que gosta de ajudar as pessoas? Quem é você? Ou você é aquele que tem um medo ainda do julgamento do que os outros vão pensar e acaba às vezes não seguindo o seu próprio chamado? Tá? Qual é o papel que você veio desempenhar na vida? Tá? Então, Eric Berne, ele é como se ele desse um choque em você e falasse, cara, acorda. Né? E o Hellinger também fazia isso. Para de se confessar. Olha para a tua vida. Desperta. Marianne Frank Grist fala, isso a gente pode aplicar com os alunos. E é isso que a gente vai fazer aqui. O aluno não quer aprender porque muitas vezes o professor ele está em total estado de ausência, de antagonismo. O que é isso? É o piloto automático. Vou fazer isso, isso, isso. Ah, na minha agenda está isso, isso, isso. Cadê a experiência, o crescimento? A Olinda, o tempo todo, estado de presença. A gente chama isso de estado de presença. Diego, de onde é que você tirou isso? Tem um cara fantástico. Eu só li o livro dele. Eckhart Tolle. Ele estudou o sofrimento humano. E ele dizia o seguinte, a pessoa não consegue despertar, tá, para uma nova consciência. Por quê? Porque ela está simplesmente no piloto automático. Aí você fala com ela, fulano, você viu isso? Aham, você lembra? Aham, não lembro. E daí? Aham, ele está morto por dentro. Desperta. Qual é o papel que você está fazendo aqui? Antagonismo ou protagonismo? E a pedagogia sistêmica, ela convida você, vamos ser protagonista? Né? Vamos trabalhar? Vamos se comunicar? E a partir disso o aprendizado se torna possível. Talvez você vai pensar assim, mas não resolve todos os problemas. Mas é o começo para nova possibilidade. Tá? E o estado de presença é justamente você entender o que você está fazendo aqui. O que eu vim fazer aqui hoje? Qual que é a minha tarefa? Tá? E muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas estão ligadas ao que a gente chama de corpo de dor. E as escolas carregam muito corpo de dor. As empresas, a família... Diego, o que é corpo de dor? São as dores da humanidade. Por exemplo, há muitos anos atrás houve uma guerra e as mulheres tiveram que, né, experienciar um sofrimento. Os maridos foram soldados para a guerra e não voltaram mais, ficaram viúvas. Né? Não foram compensadas, o dano não foi reparado. Crianças que foram jogadas na lata de lixo, isso é sofrimento. Que eternamente órfãos, não conheceram o pai e a mãe, né? Assassinatos, né? Suicídio, são dores do mundo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente inconscientemente faz isso aqui. Olha para uma dor e começa a pegar ela para você. Ah, essa dor. Ah, essa dor. Ah, essa dor. Deixa eu pegar aqui mais um pouco de dor. Aí você tá tão ocupado com a dor que quando alguém quer cumprimentar você, você não pode porque você tá segurando aquela dor, tá? Agora não se culpe por isso. Todos nós, em algum momento, carregamos alguma dor. Eu, por exemplo, tinha uma dor imensa dos meus ancestrais e os meus rins doíam muito. Tá? Quando eu fui entendendo o que é corpo de dor, eu falei, eu preciso me liberar disso. Eu preciso sair da medicação. O meu psiquiatra falou, tu não tem cura. E ele estava certo. Até que um dia eu decidi, cara, eu vou praticar o estado de presença. Hoje eu não tomo mais medicação. Hoje eu dou palestras, lives. Você não precisa seguir o meu exemplo. Eu só estou falando sobre estado de presença. Estar no aqui e agora, tá? Então é isso que a gente vai praticar, primeiro os princípios sistêmicos, mas depois é isso que a gente vai praticar na sala de aula, é isso que a gente vai praticar na vida, tá? Então eu espero ter contribuído, qualquer dúvida me chame, grande abraço e até a próxima aula.